É sempre motivo de grande alegria ter você aqui conosco para mais uma resenha teológica. E hoje, refletindo sobre o domingo, dia 25 de agosto, mas não só o domingo, todo o final de semana, porque nós tivemos o Congresso dos Jovens da Igreja Batista Itacuruçá, a nossa querida The Way. E temos o pastor aqui, Davi Mateus, que veio conversar com a gente sobre esse congresso que foi maravilhoso aqui o final de semana inteiro, e sempre aproveitando a presença quando está aqui no Rio do nosso querido pastor Vieira, sempre presente em todos os cultos de São Paulo, mas agora conosco aqui. Então aproveitamos sempre a sua querida presença para compor a nossa mesa. Vamos começar então o nosso congresso. Foi na quinta-feira, né, pastor Davi? Quinta-feira, sobre uma temática que eu achei muito interessante, Petros. Por que a escolha dessa temática? Sempre existe uma reunião, um momento de oração, você com a sua equipe, uma equipe grande de liderança das novas gerações, vocês param, pensam, oram, escolhem uma temática para trabalhar. Por que Petros? Pois é, pastor Samir, a gente começou na quinta-feira o nosso congresso. O tema foi Petros, porque a gente está tentando seguir uma sequência assim, de ideias. No ano passado, o tema do ano foi Fundamentos, também foi o tema do retiro do ano passado. O tema desse ano é Em Construção, e aí o tema do congresso foi Petros. A gente tem o desejo de trazer algumas verdades que são básicas, mas fundamentais para todo cristão. Então a gente quer que esses jovens e adolescentes cresçam entendendo essas verdades e então pouco a pouco possam se aprofundar nesse conhecimento aí da palavra de Deus, dessa graça aí, desse amor. Pastor Davi, antes de você falar sobre os preletores que nós tivemos, quais são essas verdades? É interessante que nós temos princípios da palavra de Deus, mas muitas vezes não só jovens, nós mesmos adultos não paramos para pensar, refletir quais são essas verdades que a nossa juventude está trabalhando. Então, a gente entendeu que algumas doutrinas básicas, né, como se fosse aquele curso de discipulado, preparação de batismo que a gente faz, para que eles possam entender, porque muitos chegam aqui, estão participando, a gente canta, mas a gente precisa entender, não é? O que significa a salvação, a santificação, o batismo, a ceia. Então essa foi a ideia realmente desses conceitos básicos que geralmente a gente acaba só tratando em classes que preparam para o batismo. Mas então a ideia foi compartilhar já essas temáticas com a juventude. Então a gente falou sobre missões e sobre esses temas mais básicos mesmo que a gente fala, não é daquilo que a gente acredita. Tivemos alguns convidados e também tivemos a nossa prata da casa aí também. Depois nós vamos falar sobre o domingo com os nossos seminaristas, você também, mas quinta-feira já tivemos então um convidado trazendo que tema? Então, na quinta-feira a gente teve aqui com a gente o pastor, que é o pastor da juventude da Igreja Batista PIB de Irajá. Ele já é nosso amigo, ele esteve com a gente. Qual o nome dele? No retiro do ano passado. Estou tentando lembrar. Está tentando lembrar, logo você vai lembrar. Logo você vai lembrar. Gente, é o pastor Lucas. Ele mesmo. Pastor Lucas esteve aqui. O pastor Lucas está aqui sempre, ele é muito amigo nosso. Falou pra gente no retiro passado, a gente gosta muito dele, então a gente começou na quinta-feira com ele. Na sexta-feira a gente teve o pastor Rian, que é da PIB da Abolição, também nosso amigo, já esteve aqui e ele esteve no retiro desse ano. No sábado a gente teve o pastor Rick, que é um pastor missionário da Jocum, faz um trabalho muito bacana. E aí no domingo de manhã a gente teve os nossos seminaristas, Luan no culto das 9, o Enzo no culto das 11, e no culto às 19 horas eu então encerrei o congresso e foi muito, muito bacana, foi muito especial, todos os cultos muito inspiradores. A gente teve aqui muitos visitantes, alguns jovens e adolescentes que tiveram aqui convidados pela primeira vez. E o sábado foi ainda mais especial, porque a gente teve uma programação no Colégio Batista, para que a gente pudesse ter mais um tempo de comunhão,
Então a gente passou parte da manhã e a tarde toda juntos na piscina, com o churrasco. Foi muito descontraído, brincamos muito, jogamos bola, vôlei, brincamos na piscina e comemos um churrasco feito pela própria juventude. Olha que maravilha. Que foi muito, muito bacana. E uma coisa que é muito importante, que na verdade é a nossa intenção, é integrar essas gerações. Não é? Então, a gente vê ali o cuidado dos jovens mais velhos, com os adolescentes, como alguns adolescentes jovens têm irmãos que são juniores e crianças, também estiveram com a gente aqui no sábado. Então essa integração foi muito, muito importante. Tivemos os pais de alguns adolescentes conosco, então tinha muita geração junta aí esses dias e no sábado também. Né? O nosso desejo é realmente mostrar que não existe um grupo, que nós somos um povo, nós somos irmãos. Precisamos entender a linguagem de cada faixa etária para comunicar da melhor maneira possível para cada faixa etária. E a igreja tem sido muito amorosa com a gente, muito paciente, muito carinhosa. Você sabe, né, pastor Samir, na sexta-feira tem o culto aqui da juventude, que é um culto para alguns assim um pouco mais diferente, né? Porque a gente tem luz, apaga aqui um pouco a luz. Na linguagem dos jovens e adolescentes. E domingo a gente trouxe essa linguagem também para o culto da noite. E a igreja foi muito paciente, entendendo que realmente o mais importante é que essa juventude esteja aqui conosco, ouvindo essas verdades, sendo abraçada pela igreja, servindo. A igreja tem apoiado tudo o que a gente faz, cantina, retiro e bazar. Então tem sido um tempo onde a juventude tem se sentido muito amada, né? E tem entendido que não existe um grupo, né? É a igreja, a gente parte da igreja e a gente precisa então estar como corpo servindo e alcançando aí novos. Pastor Vieira, eu não vou lhe fazer pergunta, porque hoje quem vai fazer pergunta é o irmão, porque nós temos a presença aqui especial do pastor Davi. Então, contigo, pastor Vieira, qual a pergunta? Se eu não souber responder, eu passo para o pastor Samir. Boa. Como se vê essa possibilidade de integração de jovens e aqueles já mais experientes, com uma série de costumes, hábitos? Então, eu acho que a nossa maior barreira é essa questão da comunicação, né? É muito importante os jovens, olha, eu já ia falar, a gente jovem, né, que eu já me incluo, estou me incluindo porque caminho com eles, mas os jovens precisam entender que a história, né, que vem antes da gente tem muito a nos ensinar, e eu acho que também os mais velhos também podem aprender com os mais jovens, né? Então, eu acho que a grande barreira é essa da comunicação, como a gente tem nas famílias também, né? Às vezes o avô não consegue se comunicar com o neto, o pai com o filho. Então eu acho que nós precisamos baixar a guarda e saber o que um pode aprender e ensinar, né? Essa troca, ela é fundamental. Então essa é uma coisa que a gente como liderança tem tentado mostrar para a juventude. Não só aqui, mas também, olha, na sua família, respeite o seu pai, veja como você fala, obedeça, não é? Ele é uma autoridade lá dada por Deus, quer você concorde ou não, né? E a gente também tem a possibilidade de trazer as famílias para compartilhar aquilo que a gente ouve dos jovens. Então eu acho que a maior dificuldade é essa, porque nessa vida corrida que a gente leva, a gente nem sempre tem tempo para ouvir o outro, e a gente acha que a maneira que a gente foi educado é a maneira que a gente tem que ser. Então, eu acho que está todo o tempo repensando. As verdades fundamentais, elas permanecerão, né? Os valores da palavra de Deus, mas aquilo que a gente pode ajustar da linguagem para comunicar, a gente pode ajustar ou não, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Mas eu acho que a forma da comunicação é o maior desafio, né? Que a gente precisa estudar, aprender, entender e estar junto com eles para que a nossa verdade possa ser comunicada na linguagem que os alcance, né? E mente aberta, né? Isso, dos dois lados, né? Dois lados. A gente às vezes como jovem acha que só o mais velho tem que ter a mente aberta, mas a gente também, o jovem também tem que ter a mente aberta para poder ouvir
àquilo que a experiência tem a ensinar. Né? E algo que me alegrou muito, sempre me alegra muito, é quando nós olhamos para as novas gerações, como a nossa igreja. Aqui, pastor Vieira, a gente tem um trabalho de novas gerações, coordenado pelo pastor Davi, que é criança, jovens e adolescentes, e está tudo interligado. É muito interessante como os adolescentes, os jovens que trabalham com as crianças com os jovens, que nós tivemos aqui a nossa EBF, estavam os adolescentes e a juventude junto com as crianças, assim também as crianças, adolescentes, jovens, ali todos juntos trabalhando. E algo que, então, digo que me alegra muito, quando a gente vê líderes e quando nós vemos vocacionados. Nós temos alguns vocacionados na nossa juventude, porque logo um dia nós vamos aposentar, né, pastor Vieira? Uma hora chega, Davi, uma hora, e nós temos então deixar com essa nova geração, então, uma liderança e esse cuidado que a nossa igreja tem. Por isso que eu digo, citando apenas 2 jovens, se foram os pregadores, nós temos mais vocacionados, mais jovens fazendo seminário aqui na nossa igreja também, tanto na área teológica, na área de música, parte de educação, e foi o Luan e o Enzo que pregaram muito bem, que trouxeram uma palavra muito especial. Pude acompanhar o Luan falando a respeito da igreja, falando para a igreja, com estudo. É interessante, a gente fica feliz quando estuda, prepara o sermão, né? E aquele sermão bem especial. Como tem sido, pastor Davi, o trabalho com os nossos seminaristas, com os nossos vocacionados? Então, a gente, esses jovens que fazem, né, que estão no seminário, a gente tem trazido para tentar conduzir aquilo que vai ser falado na juventude. Então, a gente tem uma equipe, são eles 2 e mais um outro jovem e eu, nós sentamos e planejamos o que a gente vai pregar, que texto, qual é a sequência. Então a gente tem se preocupado muito com isso, com aquilo que vai ser falado no púlpito, né? Então, com eles também nós pensamos na ideia do tema do congresso, para que a gente possa seguir uma linha nesse raciocínio do ensino, porque o púlpito e o culto, ele também é um lugar de ensino, né? O culto é o lugar da adoração, mas também é um lugar de ensino. Então a gente tem junto pensado. Então esse mês, por exemplo, a gente está estudando Efésios, a gente está seguindo ali a sequência dos capítulos. A gente interrompeu um pouquinho por causa do congresso, mas olha que coisa interessante, no culto de sexta, o pastor pregou sobre Efésios, sem a gente combinar, não é? Olha que coisa, eu falei assim, olha aí, a gente acabou continuando dentro do tema, né? Então, tem sido muito bacana. Eles são meninos muito estudiosos, então têm se dedicado, têm ajudado no discipulado, né? Na classe de preparação para o batismo, eles também têm alternado ali quem dá as aulas, e isso aproxima eles também da turma que está chegando. Então tem sido realmente uma experiência muito bacana, eu tenho aprendido muito com eles. Pastor Vieira, nós vamos dar só uma pausa rapidinho no nosso congresso, porque depois nós vamos chegar no encerramento do nosso congresso, que é culto maravilhoso das 19 horas. E agora eu que lhe pergunto, como foi 17 horas, nós tivemos um mini curso, um curso muito rápido sobre capelania, então, com o nosso querido pastor José Maurício Cunha do Amaral. Como foi? O que ele falou? Se o irmão pudesse colocar como uma boa pregação batista em 3 pontos, quais seriam esses 3 pontos? Primeiro, empatia. Isso é fundamental. Ter empatia com a pessoa que está sofrendo, né, no hospital. Outro, sabedoria para falar. A palavra certa na hora certa. E encorajamento. Né? Sem entrar em questões de religião, mas vida. Que Jesus nunca ensinou religião, ensinou vida. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o que o pastor Zé Maurício falou, está lá o culto do conhecimento, domingo dia 25 às 17 horas, veja lá o culto todo na íntegra. Não foi bom, curso. Não foi bom, foi excelente. Excelente, pastor Vieira. E nosso culto das 19 horas, aquele encerramento lindo. Nós tivemos peça de teatro, nós tivemos louvor, nós tivemos a palavra
com nossos jovens e adolescentes, nós tivemos a pregação do pastor Davi, nós tivemos um momento muito especial das gerações da sua família. Davi é um amigo muito querido e antes de nós sermos amigos, é muito interessante que os nossos pais, né, são amigos também e se encontraram aqui na igreja. Quando meu pai veio fazer seminário, seus papai, sua mamãe também aqui na igreja, onde eles se encontraram, onde todo domingo meu pai me fala que ele, como seminarista, ia almoçar na casa dos seus pais. Então, quantos anos já seu pai é membro aqui da igreja? Então, já? ele até comentou isso domingo. Olha, eu acho que são, acho que são 53 anos. É, que ele tá eu sei como que são membro mais aqui. 50, como membro. Eu tô com 44 anos. Ah, não, como membro não, que eu batizei com 6. Com 6? Eu batizei com 6. Não batizei com 9, mais 5, com 6 anos. 6 anos. E aí eu tô, mas eu tô Pastor Vieira, quantos anos o irmão se batizou, Pastor Vieira? 23, eu sinto 23. 23. Aliás, Samir, antes de falar do culto das 19, né, a gente aqui falou de batismo, nós tivemos no culto das 11 horas muitos batismos. Muitos batismos. Não só, né, de adolescentes e de jovens, mas eu acho que aquele momento ali foi também um momento que mostrou essa questão das gerações. Sim, porque crianças, jovens, adolescentes, adultos, terceira idade também, todas as idades ali, a igreja. Isso, foi assim muito bacana. Os jovens ficaram honrados com essa possibilidade de dirigir um culto domingo. Aliás, a gente tem feito isso durante todo o mês de agosto. Eles estão muito felizes e esse momento foi um momento muito especial, né? Onde não só jovens se batizaram, mas a gente entendeu como liderança que não é, como a gente quer falar sobre isso, sobre gerações juntas, não teria sentido um culto onde só os jovens vão se batizar, né? Porque nós somos um povo só e foi realmente emocionante. A gente vê ali famílias se batizando, Famílias juntos ali, né? Crianças, o que você falou, né? Todas as faixas etárias representadas nesse, né, cumprimento, né, dessa ordenança, que é um testemunho. Foi realmente muito, muito emocionante, né? Então, eu tenho o privilégio, né, de ter tido meus pais aqui, de estar aqui, de ter meus filhos aqui. Eu sempre digo isso para a juventude aqui, que eu fui criança, desci esses bancos, né, passei aqui embaixo desses bancos. Você fez bagunça aqui? Fiz muita bagunça. Davi, você fez bagunça. Mas eu era bagunceiro, mas eu era obediente. Com certeza você é obediente, você prestou atenção nas mensagens, mesmo passando por debaixo das cadeiras, porque você ouviu e recebeu o chamado, aceitou o chamado de Deus e está aqui na Pastor Vieira. E você vê, eu recebi esse chamado num retiro de adolescentes. Então, assim, tudo isso, né, os vínculos que a gente cria, as amizades, são para a vida toda. Eu tive a alegria de batizar o Lucas, neto da irmã Jaci, do Escurvache. Sim, e a mãe deles querido. Foi jovem comigo aqui na igreja, adolescente. Então isso é muito emocionante, né? Uma alegria indescritível, né? E a Jamile encerrou o nosso culto, né, na sexta-feira. Jamile faz parte da nossa liderança, trazendo uma preocupação que tem sido nossa, pastor Samir, porque eu tenho o privilégio, né, de ter meus filhos aqui, mas nós sabemos que essa não é a realidade de algumas famílias, né? Então, quando a gente vem aqui e traz meu pai, eu e, né, meus filhos, a nossa intenção é mostrar que a nossa família pode estar alicerçada, mas também uma preocupação, e nós, como juventude, queremos alcançar esses jovens. Temos pensado em como alcançar esses jovens que não estão aqui, que as famílias estão aqui, os pais estão aqui, mas os filhos não estão. Então, se essa, né, é a sua condição, mande uma mensagem, me mande o contato do adolescente, do jovem, da criança, para que a gente possa chegar junto e demonstrar o amor de Deus e orar. A gente tem pensado em algumas coisas porque, de fato, tem sido o nosso desejo, né? Alcançar aqueles das famílias que estão aqui, mas não estão aqui. Então, o que a gente pode fazer? É o que a gente está pensando. Se você tiver alguma ideia, também manda aí para a gente. Deixa eu aproveitar essa palavra do pastor Davi. Quando era criança, ele aprontava.
Eu sempre digo que a gente precisa entender a criança. A gente não pode esperar que a criança fique quietinha no culto, acompanhando mensagens que não faz parte da realidade dela, dos interesses dela. Inclusive, numa ocasião, com o pastor, eu perguntei, coloquei para a igreja: quem gostaria de me ouvir falar meia hora sobre a teoria da relatividade de Einstein? Por favor, levanta a mão, por favor. Eu falei, veja só, é exatamente isso que é para criança. É como se estivesse falando sobre a teoria da relatividade de Einstein. Se torna enfadonho. Então a gente vai querer que a criança venha para a igreja, não tenha prazer? Deixa a criança à vontade, porque ela perceberam em casa, quando ela está brincando, a televisão ligada, aparentemente ela não está nem aí com o que está sendo dito. De repente ela... Faz um link aí. E ela capta muita coisa. Isso. E por isso aqui na igreja a gente também tem atividade para as crianças. Muitas atividades. Né? Então a gente tem EBD, culto infantil, então elas começam o culto aqui junto com as suas famílias. No momento do ofertório vão lá para ter o culto na linguagem delas. Nesse horário das 11 a gente também tem embaixadores do rei, mensageiras do rei, para que dentro da linguagem de cada um, o evangelho seja pregado e as verdades sejam ali plantadas no coração deles. A gente, inclusive, no próximo domingo vai ter mais batismo de criança. Né? No domingo que vem, mais algumas crianças serão batizadas porque não puderam estar nesse domingo agora. Então, a gente tem uma classe de discipulado que o tio Samuel faz com eles também. A equipe do Ministério Infantil, graças a Deus, tem sido uma bênção. E aí, muitos jovens, não é, fazem parte dessa equipe. Então, a gente vê aí as gerações contribuindo, trabalhando, servindo. Então, tem sido uma alegria muito grande. E essa importância de vir para a igreja e os filhos, e sabendo que existe lugar, espaço para a linguagem de cada um. Muito interessante que, devido à dinâmica lá em casa, domingo vim para casa, aqui para a igreja mais cedo. Veio mais cedo, a gente mora próximo e depois a Roberta vem com a Emanuela. Então veio mais cedo para a igreja. E ela percebeu isso. O que ela fez? Ela passou a acordar mais cedo domingo. Então quando eu acordo para deixar o café pronto, então vou me arrumar, esse domingo ela acordou, pegou, já me puxou na perna, vambora, para a igreja, sabia que era para ir para a igreja. Daí eu falei para ela, não, espera aí, eu tenho que esperar, tem que me arrumar, você tem que se arrumar de pijama, querer ir para a igreja de pijama. Daí me arrumei ela e vim cedo. Quando eu vim cedo, fui levar ela para a escola bíblica, a classe. Ela apontando para o templo. Ela queria vir para o louvor, depois do louvor ela foi para a classe. Ela, como que pode, 1 ano e 7 meses, ter essa consciência? Eu quero estar no louvor, depois vou para a classe. Então vim para o louvor com ela, depois deixar na classe, ela ficou numa boa. Depois no segundo culto, já foi lá para a classe do tio Samuel ali. Então, e a minha alegria como pai, de poder vê-la aqui na igreja crescendo. E essa alegria que eu tenho é o nosso desejo para você também. Se seus filhos não fazem parte, então, da igreja, queremos estar orando por eles. No final, o pastor Davi vai estar orando pelos seus filhos. Sim. Se você quiser uma ajuda, como eu posso fazer, tal, está aqui pastor Davi, pastor Vieira, eu também me coloco aqui à disposição para termos a nossa família toda servindo ao Senhor. Isso é o nosso desejo, sei que é o seu desejo também. E com alegria nós conversamos de um congresso realizado pelos nossos jovens, mas para toda a igreja, foi muito especial. E com essa alegria nós nos despedimos agora, mas antes, com uma oração do pastor Davi, que irá orar pela sua família, pelos seus filhos nesse momento. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja, te agradecemos pela vida do nosso pastor Israel, que tem tido essa visão de que somos um povo, de que as gerações precisam caminhar juntas. Te agradecemos pelo final de semana que tivemos aqui, com essa programação da juventude. Que alegria, Senhor, ver adolescentes e jovens te servindo e louvando com toda a força. E que alegria ver a igreja toda também acolhendo e participando junto, te adorando. E, Senhor,
o nosso desejo é que todas as famílias possam estar aqui conosco. Mas a realidade de cada um só o Senhor conhece. E eu te peço para que o Senhor dê a cada pai, a cada avó, sabedoria no falar, e a cada filho também sabedoria no ouvir e no falar, para que em casa e aqui as gerações possam se comunicar, Senhor. Pai querido, que o Senhor esteja incomodando com o Teu Espírito Santo aqueles que estão afastados, que cresceram aqui, que por algum motivo estão distantes. Nos dá como igreja estratégias para que a gente possa alcançar essas pessoas. Renova a força, ó Deus, dos pais que têm orado pelos seus filhos, dá sabedoria para saber o que dizer, o que não dizer, se devem dizer ou não. Senhor, Tu sabes a luta que cada família tem enfrentado, e nós queremos pedir a Tua direção para todas essas coisas. Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, renove, ó Deus, a nossa sabedoria, a nossa força, e nos ajuda, Senhor, nos ajuda a continuar caminhando e Te servindo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até a próxima!